Olá, me chamo Ana Júlia e o grupo é composto por mim e Maria Esther. Hoje vamos discutir a ética e moral presente no filme Ainda Estou Aqui. O filme é baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva. A história acompanha Eunice Paiva, mãe do autor, que enfrentou a repressão da ditadura militar no Brasil após o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva. O filme nos leva a refletir sobre questões éticas fundamentais como direitos humanos, justiça e memória histórica. Agora vamos falar um pouco sobre a contextualização histórica. Para entendermos os dilemas éticos abordados no filme, é essencial contextualizar o período da ditadura militar no Brasil, ocorrido de 1964 a 1985. Durante esse regime, houve perseguição a opositores, censura, tortura e desaparecimentos forçados. Rubens Paiva foi um dos desaparecidos políticos e sua família enfrentou uma árdua batalha para obter respostas sobre o seu destino. Ao assistir o filme Ainda Estou Aqui, a gente nota de forma impactante os conflitos étnicos e morais vividos durante o período da ditadura militar, onde o principal tema abordado é a violação dos direitos humanos. A busca da verdade, onde Eunice quer saber o que aconteceu com seu marido Rubens. A postura da sociedade diante da repressão existente na época, onde você pode ver a reação da Zezé, que é a empregada doméstica da família, dos amigos mais próximos, de como eles tratam o assunto, como eles tratam a prisão, a forma que eles olham para a família e a forma que as pessoas em volta trataram isso, o medo que era instalado. E nisso a gente tem um dos conflitos mais marcantes do filme, que é a violação dos direitos humanos, onde o Estado, que deveria proteger o cidadão, se transforma em um agente de opressão. A prisão arbitrária e o desaparecimento de Rubens Paiva exemplificam como o regime ignorava os princípios básicos da ética e da justiça. Essas ações evidenciam o abuso de poder e a negação dos direitos fundamentais, deixando marcas profundas na família e na sociedade, que por mais de 25 anos ficou com questionamento. O que aconteceu? Não tinha nenhuma certidão de óbito para dar um ponto final na história. Aí a gente vem notando e vivenciando, digamos assim, a busca por justiça e verdade da família e principalmente de Eunice Paiva, que diante desse cenário todinho tem um dilema moral intenso, porque de um lado ela precisa seguir em frente para cuidar da sua família e do outro ela se sente na obrigação de descobrir a verdade sobre o desaparecimento do seu marido. E nisso a gente tem a luta incansável dela, que marcou a história não apenas para as vítimas, mas para toda a sociedade. E é um marco histórico naquela época que hoje ainda é muito falado e muito debatido. O filme ressalta muito essa busca, essa violação do passado não esquecido, que o passado não deve ser esquecido para não ser repetido, que é até uma frase mesmo que ela diz quando ela foi pegar a então certidão de óbito do marido. E nisso a gente tem outro ponto relevante que traz para reflexão, que é a postura da sociedade em frente às injustiças, enquanto muitos se calaram por medo, por conveniência, a gente tem lá a Eunice resistindo bravamente. A repórter, quando vai falar na entrevista, ela fala, não, mas você não acha que deveria deixar o passado no passado? E ela fala, não, porque se o passado for esquecido, as coisas vão continuar impunes, e se ficar impunes, vão se repetir.
Então ela tem essa postura muito forte, muito decidida. E a gente tem a impunidade dos responsáveis pelos crimes cometidos durante a ditadura, que levanta uma questão étnica muito fundamental. Até que ponto a falta de responsabilidade permite que tragédias semelhantes voltem a ocorrer? O filme nos convida a pensar sobre o nosso papel em defender a verdade e a justiça. Por fim, a gente evidencia toda a trajetória de Eunice, que representa a força e o comprometimento moral dela, que cria os filhos sozinha, enquanto lutava para manter a memória de Rubens, que era o seu marido, demonstrando muita responsabilidade e ética pessoal. A história dela ensina a gente que, mesmo diante das adversidades extremas, é possível manter a dignidade e continuar lutando por justiça. No fim de tudo, o filme ele expõe esses conflitos étnicos e morais para nos lembrar que a verdade e as memórias são fundamentais para construir uma sociedade justa. A coragem de pessoas como Eunice Paiva é um exemplo de como a ética, a resistência e o compromisso com a justiça transformam toda uma história. Agora vamos fazer uma reflexão final e conclusão do conteúdo. O filme Ainda Estou Aqui não apenas retrata um episódio trágico da história brasileira, mas também nos faz refletir sobre a importância da ética na política e na sociedade. Ele nos ensina que a luta por justiça e direitos humanos não é apenas uma questão do passado, mas continua sendo fundamental nos dias de hoje. Ao revisitar essa história, reforçamos a necessidade de lembrar, aprender e evitar que erros semelhantes voltem a ocorrer. Muito obrigada.